Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje estou aqui direto do estádio Dr. Ronaldo Junqueira para conversar com ele, o atual vice-presidente e diretor-geral de futebol do clube, Franco Martins. É um prazer falar com você aqui. Renan, boa tarde, é um prazer todo meu. Vamos conversar aí sobre a Caldense, sobre a diretoria da Caldense. Como começou sua trajetória no clube? Como você chegou à vice-presidência do clube? Não, Renan, eu já estou com o vice-presidente já pelo terceiro mandato consecutivo, né? Já estou finalizando o terceiro mandato. Antes eu fui como atleta, né? Atleta de squash, diretor de squash durante vários anos. Eu estou dentro da Caldense desde criança, né? E entrei para o conselho já pelo quarto mandato de conselheiro e de vice-presidente pelo terceiro mandato, tudo consecutivo, né? Tudo numa linhagem de ascensão dentro do clube. Como é que é a sua rotina de trabalho e quais funções são de sua responsabilidade? Renan, somando aí a vice-presidência com a diretoria de futebol, acaba tendo uma rotina bem intensa, né? Se demanda aí umas 8 horas de trabalho por dia, desde cedo até a tarde, né? Onde eu conheço o clube de ponta a ponta, desde a parte administrativa do social até o futebol, desde a concentração de atletas, contratos, logística, do CT, dos jogadores, das viagens, tudo em geral. É uma rotina intensa, onde tem que se dedicar com muito amor, porque é funções que não tem salário, não são remuneradas, né? Mas é onde eu me encontrei, é onde que acabei crescendo nessa parte de gestão. Por você ser filho do atual presidente Lércio Martins, naturalmente surgem comentários que você só ocupa esse cargo devido ao fato de ser filho dele. O que você tem a dizer em relação a isso? Você tem alguma qualificação na área? Não, eu acho que isso aí pessoas devem falar mais por maldade, porque eu comecei na Caldense como atleta de squash, depois fui conselheiro, e quando eu fui a minha primeira vice-presidência, o presidente era o Toninho, né? Não era meu pai. Depois do Toninho eu fiz um bom trabalho junto no futebol, auxiliando ele, e continuei com vice-presidência na gestão do meu pai. Mas não é, eu tenho cursos formados de gestão de futebol, tenho uns cursos de administração também de empresas. Então acho que foi mais competência mesmo, ir buscar meu espaço dentro do clube do que algum cargo que seja por ser filho do presidente. Mas isso não me incomoda não, porque eu tenho total consciência do trabalho que eu fiz dentro da Caldense. Você pode ver a ascensão que o futebol teve aí de 3 anos para cá. Foi diretamente ligado a meu nome, onde que eu consegui mudar algumas coisas aí e auxiliando o Alex em algumas situações, mas eu tenho bem tranquilidade, porque eu sou bem competente nessa parte que eu estou fazendo e os resultados se mostram assim. Justamente, atualmente, a Caldense vem vivendo provavelmente o melhor momento de sua história, principalmente vem firmando o futebol e também implantando diversas melhorias na sede social do clube. Qual a sua contribuição para isso? Eu vejo hoje a Caldense no seu melhor momento de futebol, sim. Desde os 90 anos, teve o título em 2002, teve uma ascendência. Depois o futebol acabou sendo prejudicado com algumas gestões erradas ao longo do caminho, com outros presidentes. Mas conseguimos colocar a Caldense no trilho de novo, e eu acho que essa ascendência aí de 3 anos para cá, com o vice-mineiro, o calendário cheio, que era uma necessidade do futebol e hoje é realidade, né? Realidade difícil, mas é necessária para o futebol crescer, para a Caldense fortalecer a sua marca. Eu acho que é tudo conquista nossa dentro do campo, e que os resultados mostram isso. Quais são as maiores dificuldades para se administrar o clube hoje? Hoje em dia o clube tem uma transição política, né? Um ano eleitoral. Eu, como vice-presidente, enxergo a maior dificuldade a política de pessoas que querem entrar no clube pelas portas do fundo e denegrir a imagem do clube. Esse eu acho que hoje o trabalho é dobrado, além de fazer um trabalho diário para as coisas darem certo, fazer um trabalho para ficar cercando as coisas dessas pessoas. Mas essa política eu imagino que se passe quanto antes, e a Caldense ela tem uma rotina muito agradável de se trabalhar no clube, uma rotina que te dá prazer de trabalhar ali, e eu vejo a Caldense hoje com projetos, em vários setores, uma ascensão a curto e médio prazo muito boa. O que precisa melhorar no clube a curto e médio e até mesmo a longo prazo? Diretamente no futebol, a Caldense conseguir ter um orçamento fixo do futebol, né? Ela se desvincular 100% do social, onde eu entendo que se vê necessários e acho viável a isso. Mas isso tem que ser projetos que fortalecer a marca e conseguir patrocínios diretamente que se possibilite a isso. E dentro do clube, o clube um clube, ele é muito sadio, né? muito saudável as finanças do clube, onde você consegue ter uma porcentagem de investimento e mesmo assim pagando todos os encargos e todos os salários. Eu vejo no clube também projetos nessa área de lei de incentivo ao esporte, onde a gente consiga captar algum recurso no governo federal para incentivar o esporte também de outras modalidades.
A gente está se aproximando aí da eleição do Conselho Deliberativo e também das eleições presidenciais. Explica um pouco para quem está nos assistindo como que funciona esse processo. São processos distintos, né? A eleição do conselho acontece em um triênio, né? O mandato do conselheiro são 3 anos, são chapas de 45 nomes, e onde esse ano, agora esse metade do ano, acaba tendo essa eleição. E a chapa que ganhar, né, assume por 3 anos. E o conselho ele tem a função de aconselhar o presidente, né? De auxiliar o presidente na gestão do clube, onde que é extremamente necessário essa soma do conselho com a diretoria para o clube crescer. Esse ano está tendo uma chapa de oposição, tem a chapa nossa, a 7 de setembro, que é indicada pelo presidente Lércio Martins, porque é a chapa da situação, né? Onde são conselheiros novos, conselheiros de idade nova, pessoas que frequentam o clube diariamente e querem contribuir para o clube. E a chapa 13 de maio, que ela é indicada por ex-presidentes do clube, o Albert Mareca e o Toninho Bento Gonçalves, e pelo conselheiro nato Geraldo Cirilo Lar, que é um mentor da chapa, e onde ela é da oposição, né? E dela quer entrar no clube para fazer o poder dela também. Acho que a democracia existe dentro do clube e o sócio sabe que foi melhor para o clube. Essas 2 chapas são agora eleições para o conselho. E isso é distinto da eleição de presidente que acontece em setembro, que é um outro pleito, são outras chapas e outros projetos. Para o associado que for comparecer à votação na semana que vem, por que você acredita que a chapa 7 de setembro seja uma melhor opção? A data ainda da eleição não foi divulgada ainda, porque a chapa 13 de maio está com alguns problemas. Então o clube está vendo como que vai solucionar esses problemas para fazer a eleição. Eu imagino que como o clube vem numa crescente, e eu sou um responsável direto para alguns setores de alguns projetos no clube, e acho que a chapa 7 de setembro entende que a continuidade para o clube seria melhor. A chapa 13 de maio estão com algumas ideias, o conselho não tem poder de direção no clube, não tem poder de obra, não tem poder de dar metade do ingresso para a torcida, agora eles estão prometendo. O conselho tem de aconselhar o presidente. Então eles estão tumultuando um pouco as ideias da eleição, mas eu entendo com a chapa 7 de setembro, a continuidade no clube é sadia, porque até no futebol. O futebol tem que ter uma sequência para ascender nas séries do brasileiro. Eu imagino que qualquer mudança que seja feita dentro do clube será prejudicial para o associado. Com a eleição para presidente chegando também, você pensa em candidatar a esse cargo e disputar essa eleição? Sim, mas o foco nosso lá hoje ainda é ganhar a eleição do conselho, para em setembro já ter um conselho do teu lado apoiando na diretoria. Mas o meu projeto da Caldense, desde quando eu entrei lá, desde de adolescente e esses anos na diretoria direta lá, eu sempre tive um sonho de ser presidente da Caldense e estou me preparando para isso. Esse ano eu já acho que seria uma situação sim, mas primeiro o nosso foco é a eleição do conselho agora e até setembro montar um projeto para a presidência. Caso você venha a ser presidente, quais planos você teria para o clube? Qual seria a sua filosofia de trabalho? A filosofia nova, mas é continuidade no trabalho em investimento do patrimônio do clube e crescimento do futebol. Mas isso aí é um trabalho que tem que ser muito bem feito, um trabalho que tem que ter projetos, né? Nada acontece de um dia para o outro. Eu entendo que o clube é uma empresa, a empresa vive de projetos. Então os projetos, já tem vários projetos em andamento, alguns que se iniciarem, só para passar esses pleitos logo para dar o pontapé inicial. Eu imagino que um clube de 90 anos, mas você já tem que começar a dar uma renovada na diretoria, na gestão, para o clube ter um fôlego novo. É mais continuidade no Caldense vivendo uma ascendência, né? Continuar trabalhando para o Caldense crescer cada vez mais. O que diferencia o planejamento do futebol para o Campeonato Mineiro e para a Série D em termos financeiros, em termos de logística? Basicamente tudo. O Mineiro, você tem uma cota de TV pequena, o Estado de Minas ainda tem uma cota defasada do mercado, onde dá um pontapé inicial para você estar ali iniciar. E tem os jogos de televisão onde você consegue reverter alguma coisa em patrocínio, direto e indireto. São valores não muito atraentes, mas que ajudam, né? E a Série D você inicia do zero, sem cota de TV, sem nada. Tem uma ajuda mínima da CBF na viagem. Só que você vê que vários times da Série D estão com dificuldades em montar elenco porque não tem dinheiro. E isso é uma dificuldade do cenário do futebol nacional, e a Caldense não é diferente. Mas trabalho tem que ser feito, trabalho tem que estar ano a ano jogando para você entender no mercado e conseguir cada vez mais a marca ser forte para ter patrocínios maiores. Quais são as principais fontes de renda para o futebol profissional hoje? Hoje em dia é cota de TV, patrocínio de placas, estádio, publicidade e marketing. E em terceiro, a renda do estádio, que é mínima, né? Acaba sendo quase irrisória perto do custo que você tem, porque a renda no estádio hoje você paga o jogo. Mas hoje as principais
do futebol, as cotas de televisão mesmo e marketing de publicidade, que somando camisa, placas, né, essas questões. Alguns torcedores cobram para a disputa do Brasileiro da Série D jogadores do mesmo nível do Mineiro. Como que é essa diferença aí? Como que o orçamento deve ser gerido nesse campeonato? Não, não falo que é impossível, é quase impossível você ter um elenco de futebol mineiro numa Série D. O dia que a Caldense estiver jogando uma Série B de Brasileiro B de bola, você equivale um time de Mineiro numa Série B, porque os jogadores de nível de módulo 1 do Mineiro saem da Caldense com o time de Série B, Série C, mas no mínimo Série C. E uma proposta de salário 3 vezes maior do que a Série D paga. Isso não é a Caldense, é o orçamento que te limita a isso. Você pode ver de 68 times na Série D, as folhas são muito equivalentes aos valores, e o orçamento não cabe a isso, você conseguir passar atletas de primeira divisão estadual numa Série D. Até que conseguimos ter uma resposta boa do mercado, pelo nome que a Caldense tem, no meio de ter atletas de alto nível aqui para a Série D. Mas alguns atletas que eles cobram, como o Cristiano, tipo o Luiz Eduardo, que tem mercado em Série B, a proposta salarial deles são 3 vezes maiores do que a gente pode pagar. A gente que acompanha aí a receita bruta dos jogos do Campeonato Mineiro viu que em vários jogos a Caldense tomou prejuízo por mandar os jogos aqui no Ronaldão. Quanto custa para se fazer um jogo no Ronaldão e essas despesas são referentes aqui? Um jogo no Ronaldão, no mínimo, você gasta R$22 mil durante o Campeonato Mineiro. Referente a trio de arbitragem, o quarto árbitro, né? A logística inteira do jogo, de gandula, limpeza, aluguel do estádio, tudo o que vai do jogo é pago pelo clube mandante. Desde a parte de federação até a parte de quadro móvel, que a gente chama, né? Que é a parte humana, né? Então no Campeonato Mineiro hoje você começa o jogo devendo R$22 mil. Por que a Caldense hoje tem dificuldade em conseguir patrocínios e principalmente em ter o apoio da Prefeitura Municipal? O patrocínio eu entendo já que é uma dificuldade mais nacional pelo momento que o Brasil vive, algumas situações que o mercado não olha com bons olhos para times interiores. Mas eu acho que isso se muda. Eu acho que com a sequência de um campeonato do brasileiro, jogando ano a ano, a marca vai se fortalecendo no mercado e isso acaba se mudando. E a prefeitura, eu acho que o prefeito diretamente mesmo se não tem interesse de pôr dinheiro, que eu acho que nem deve tirar dinheiro de escola, de educação, de saúde para pôr no futebol, indiretamente teria uma posição de ajudar a Caldense indo nas empresas locais, que é onde eles dão crédito de impostos, alguma coisa, e interceder para um patrocínio para o clube. É onde as prefeituras fazem isso, Varginha, o Juiz de Fora faz isso, no interior de Minas fazem isso. Imposto eu acho que é mais vontade política mesmo do que o querer ou não. A gente ouve falar aí que a prefeitura cobra aluguel para a Caldense mandar seus jogos aqui no Ronaldão. Qual que é a veracidade disso? É 100% verdade, já é pago no borderô do jogo, né? É uma porcentagem fixada no valor bruto do jogo. Mas aparentemente a Caldense é o único, ou se não um dos poucos clubes do Mineiro que tem que pagar essa taxa para usar o estádio. Não existe alguma conversa para tentar uma política de troca de favores aí para resolver essa situação? Não, eu acho que troca de favores é a principal conversa. Acho que a Caldense já faz não fala um favor para o Poços de Caldas, mas a Caldense ela leva o nome de Poços de Caldas para o Brasil todo e leva um bom nome, né? Ela põe na televisão, em jogos ao vivo, em canais fechados, em redes sociais, em sites esportivos. Em todo o Brasil que você vá, você acaba linkando o Poços de Caldas com a Caldense. Então a parte dela, eu acho que ela faz muito bem feita até, né? Acho que Poços de Caldas teria que ter mais uma boa vontade de abraçar o clube mesmo, né? Não só abraçar numa final de Mineiro, onde usaram a Caldense, né? Ficou muito chateado com isso, que usaram o nome da Caldense na final do Mineiro e depois a prefeitura acabou sumindo do clube. Mas eu acho que é mais boa vontade política mesmo, entender que a Caldense faz parte do município e não anda sozinha. Mas querer ajudar e não querer prejudicar. Qual que é o seu maior sonho com a Caldense, mesmo que seja algo muito distante? Não, o sonho da Caldense é eu um dia ser presidente mesmo e ver o clube tão bom como é hoje, crescendo, e ela está consolidada na Série B de brasileiros. O que a Caldense significa para você? É uma vida familiar, desde o meu avô, que teve uma história muito bonita no clube, meu pai, que já é presidente há 20 anos na Caldense indiretamente, mas já está no 10º mandato já, e eu cresci lá dentro e me dedico de alma e coração lá pela Caldense e pelo futebol. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Estou deixando espaço aberto para você fazer suas considerações finais e deixar a mensagem que você quiser para quem está assistindo. Realmente eu quero te parabenizar pelo trabalho que você faz. Eu sei que você faz um trabalho bacana e voluntariado, né? Assim, leva o nome da Caldense para Poços de Caldas e leva as verdades da Caldense. Fiquei muito feliz. Nós conhecemos mais próximo no evento do sócio-torcedor. E o sócio-torcedor também, eu não falei, é um produto nosso, uma ideia minha no clube, eu que
formalizei tudo o projeto que tem que crescer ainda no clube e o futebol tendo atividade é o principal produto que a gente tem para vender o sócio-torcedor. Mas eu te conheci aquele dia lá e eu fiquei muito feliz pelas tuas ideias, pela tua entender como funciona fora das 4 linhas do futebol e o clube, né? E considerações finais aqui vou direto para o sócio da Caldense, que tem um poder de voto na eleição do conselho. Não confunda a eleição do conselho com a eleição da presidência. A eleição do conselho agora elege 45 pessoas, elege uma chapa inteira, não elege uma pessoa ou outra. Assim, quem se votar elege uma chapa inteira. E eu tenho plena consciência que a chapa 7 de setembro, que é da situação hoje, é a melhor chapa para Caldense na continuidade. Eu faço parte dessa chapa, eu estou pedindo voto mesmo porque eu estou lá dentro. É uma chapa nova, com várias pessoas que frequentam o clube dia a dia aí. E o meu convite aqui, aproveitar o teu espaço, é direto para o sócio da Caldense, que vai votar no dia da eleição e vota na chapa 7 de setembro. Então é isso, Franco. Gostaria primeiro de te parabenizar pelo seu trabalho dentro da Caldense, desejar muito sucesso para o futuro, que você possa fazer o clube crescer cada vez mais junto com todos os outros que trabalham junto com você. Com certeza, meu sonho é fazer a Caldense crescer cada vez mais, porque eu vivo aquilo e eu quero sempre o melhor do clube. E tenho certeza absoluta, o sócio torcedor, que a Caldense tem pessoas capacitadas para fazer isso. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Franco Martins e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Valeu, Franco. Obrigado, Renan.